Hello, dear student! Sou a professora Cíntia Pereira dos Santos, graduada em Letras em Inglês pela UEL e mestre em Educação pela UTF-PR de Londrina. Nessa teleaula, vamos discutir a unidade 4, Routines, Abilities and Professions, da nossa disciplina de Língua Inglesa 1. Nessa teleaula, vamos discutir todos os assuntos abordados nessa unidade, focando nos principais, aqueles que nós vamos julgar que necessitam um pouquinho mais de discussão. Então, vamos à lousa conhecer esses conteúdos que serão discutidos. Primeiramente, what's the difference between the simple present and the present continuous? Nós sabemos que esses dois são tenses, são tempos verbais, são dois tempos verbais distintos. Eles têm algumas características que podem nos confundir. Por esse motivo, é interessante discutirmos qual é a difference entre eles, qual é essa diferença que existe entre esses dois tempos verbais. Apesar de apresentarem aí na nomenclatura a palavra present, vai ter aí algumas características que são bem diferentes de um para o outro. How can we indicate abilities in English? Então, de que forma nós vamos indicar as habilidades em inglês? Será que é só falar uma simples frase, como fazer uma estrutura que a gente já consegue aí dizer, passar a informação da habilidade que eu tenho? Porque às vezes a gente acha que é um assunto tão banal, mas às vezes é algo um pouco mais complexo. Is it possible to emphasize a sentence in English? É possível enfatizar uma frase em inglês? Será que nós conseguimos fazer essa ênfase em uma frase em inglês de forma oral, de forma escrita, de forma gramatical? Quais são as formas possíveis existentes em inglês que nós podemos usar para emphasize a sentence? Is there any vocabulary in English that could be used to reflect the action in the subject? Então, tem algum vocabulário em inglês? Será que temos alguma estrutura? Ou será que é somente um vocabulário em inglês que vai ser usado para mostrar que algo refletiu naquele sujeito? Como assim algo refletiu no sujeito? Quando nós dizemos que eu faço alguma coisa, será que é possível falar isso, construir uma estrutura em inglês com esse tipo de informação? Então, essas discussões serão as pertinentes nessa teleaula. E através delas eu vou fazer um link com outros conteúdos e com outras discussões também. Vamos iniciar a nossa discussão falando sobre os superlatives. Os superlatives é uma estrutura que nós usamos em inglês para mostrar o quanto algo é mais do que tudo, do que um grupo. Então, vocês conhecem os comparatives. Os comparatives é aquela estrutura, porque ainda é aquela estrutura que nos mostra uma comparação entre duas coisas. Então, eu gosto de enfatizar, comparative. Então, são duas coisas, sempre eu vou comparar duas. Agora, no superlative que nós vamos discutir, você vai perceber que nós vamos mostrar não uma comparação, mas vamos mostrar que algo é muito mais do que um grupo. Então, nós vamos trabalhar com um grupo de coisas, de objetos, de pessoas e de lugares. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse conceito. Primeiramente, o superlative expresses the extreme. Então, ele expressa o extremo ou o grau mais alto de qualidade, de uma qualidade. Ou seja, eu gosto de falar uma forma que ajuda muito, é falar que ele é mais que todos. Então, ele é mais do que todos. Então, não vai ter aquela questão de ficar pensando em comparar com outro e mostrar outra coisa que eu estou comparando. Então, ele é so, it is extreme or it is the highest degree. Depois, describes the extreme, então ele descreve a qualidade extrema de uma coisa em um grupo. Lembra que eu estava comentando? Então, o comparative, ele me mostra essa comparação entre duas. Aqui, nós estamos falando de um grupo,
mais de uma coisa, mais que todos. We can use, nós podemos usar os superlative adjectives quando nós estamos falando sobre 3 coisas ou mais, não mais 2. Ou seja, nós temos aí estruturas diferentes para depender, né, que depende muito da quantidade do que você está falando. Então, o superlative foca num grupo de coisas, sempre 3 ou mais, não 2. Então, eu vou estar falando de um grupo. Então, tal coisa é mais daquele lugar, daquele grupo. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, temos a formação. Na verdade, então, nós sabemos que ele me mostra um grupo de coisas. Então, ele vai mostrar aquele grau mais alto de um grupo. Mas como que eu vou construir essa estrutura que vai expressar essa ideia de um grupo de coisas? Primeiramente, eu tenho que saber se ele é o mais de todos, ele vai ser o mais de todos. Se ele é o mais de todos, quer dizer que eu estou dizendo que ele é único. Se ele é único, nós vamos fazer o uso do artigo que indica essa questão de único, que indica essa questão de ser o único, o mais, vamos supor, mais importante, né? O mais daquele lugar. Então, esse artigo que indica essa questão de único, de ser aquele que eu sei que está falando, é o the. Então, ele vai ser utilizado nessa estrutura. Além dele, nós vamos aprender como modificar o adjetivo para ele se tornar um superlative adjective. Primeiro, nós temos os short adjectives, que são os adjetivos curtos. O que é um adjetivo curto? É aquele que tem até 2 sílabas. Então, todo adjetivo que tem até 2 sílabas vai entrar nesse primeiro tópico. É aquele que nós vamos acrescentar est, o est, west. Né? Então, por exemplo, João is the happiest boy in this class. Então, João é o garoto mais feliz nessa aula. Olha o que aconteceu aqui. Você sabe que o adjetivo happy termina com Y. Terminou com Y, essa regra se repete em várias outras questões do inglês. Então, acho que fica assim bem fácil por ser repetitivo. Então, se o adjetivo termina em Y, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar esse Y e colocar IEST. Então, o Y vira um I e depois eu acrescento o EST. Depois, this is the biggest tree in this forest. Então, essa é a maior árvore nessa floresta. Ó, biggest. Big tem aí consoante, vogal, consoante. O que eu tenho que fazer? Dobrar a última letra, 2 Gs e EST. This video game is the latest version I know. Sorry. Então, esse videogame é a última versão que eu conheço. Aqui já temos um adjetivo que acaba com E. Então, eu só coloco o ST, não repito o E. My grandmother is the oldest person in my family. Nesse caso, só coloquei EST. Você está vendo que a estrutura sempre é construída por aquele que eu vou dizer que é o mais, o verbo to be, que vai aí seguir o sujeito que está antes dele, se for singular, is, se for plural, are. Depois, o the, então o adjetivo com EST. E aquilo, o grupo da onde eu estou falando. Então, no caso, minha avó é a pessoa mais velha da minha família. Então, o grupo aqui seria minha família. Agora, se eu tiver adjetivos longos, que é aquele que possui 3 sílabas ou mais, nós vamos adicionar most. So, iPhone is the most expensive cell phone in this store. Tá vendo que eu tenho que falar o grupo? Aqui no caso é o onde. Então, o iPhone é o celular mais caro, né? O celular mais caro dessa loja. Porém, tem aqueles que são os adjetivos irregulares, irregular ones. Good,
não vai ter EST, vai virar the best, bad, the worst, far, the fastest ou the furthest. Então, isso vai acontecer com aqueles que são irregulares. Eles vão ser usados when we compare one thing with itself, we do not use the. Então, nós temos uma outra situação que ele pode ser usado, que é quando a gente compara uma coisa com ela mesma. Aí, vai ter uma exceção na construção dessa frase. A gente não vai usar o the. Mas como assim eu comparo uma coisa com ela mesma? Por exemplo, England is coldest in winter. Então, ela não é a mais fria eu não estou falando que, por exemplo, a Inglaterra é o país mais frio, mas sim que lá, comparando ela com ela mesma, dentre as estações do ano, ela é mais fria no inverno. Então, eu não preciso do uso do the. Acontece também, my boss is most generous when we get a big order. Então, ele não é o mais generoso, ele só é generoso quando nós recebemos um pedido grande. I am most productive early in the morning. Então, eu não sou a mais produtiva, não sou a pessoa mais produtiva, mas eu sou a mais produtiva no período da manhã. We don't use the, outra situação que eu não vou usar o the, quando há um possessive. Lembra dos possessive? Então, só para lembrar, my, your, his, her, etc. Né? Então, esses são os possessives. Então, quando eu tiver o possessive, nós não vamos usar o the depois dele. So, he is my best student. Então, ele é o meu melhor aluno. Se ele é o meu melhor aluno, o my está aqui, que é o possessivo. Tá vendo que não tem o the nessa posição? Porque não precisa. That's our most important goal. Essa é nosso objetivo mais importante. Então, aqui está o nosso possessive, não preciso do the depois dele. E tem uma questão que normalmente causa muita discussão, que é a questão do handsome. Handsome é bonito para homens. O que acontece? Em inglês, existe uma pequena discussão, porque tem pessoas que falam handsomer e tem gente que fala the most handsome, que isso adequaria a regra gramatical correta para esse uso, que é o superlative. Então, o que acontece? Tem esses dois usos oralmente. Mais aceitado gramaticalmente é the most handsome. Então, toda vez que você ouvir, é aceito? Sim, é aceito porque já virou algo coloquial linguisticamente, oralmente. Então, na questão gramatical, nós vamos usar o que segue a regra, the most handsome. Vamos falar um pouco sobre o superlative sendo comparado com os comparatives. Porque você já sabe o uso do superlative e você já sabe o uso do comparative. Mas pode haver momentos que às vezes vai haver aí uma confusão em seus usos. Então vamos relembrar o uso deles e vamos compará-los para saber quando usar um e quando usar o outro. Primeiramente, comparative. Quando você compara dois itens, então o comparative, a gente sempre pensa em dois. Você está usando o que nós chamamos de comparative. So, you use more antes de adjetivo, né? Aquele adjetivo, nós usamos o more antes do adjetivo mais longo, or the suffix er, ou o sufixo er no final dele, então se for um curto. Você pode se lembrar que os comparativos são para duas coisas. Por quê? Comparative has the sound pair. Não aparece essa palavra lá, mas eu falo, ó, comparative, pair. O som da palavra comparative lembra a palavra pair. O que indica pair? Um par. Então, é fácil de lembrar. Comparative, pair, to. Duas coisas. Então, sempre vai te lembrar que você se refere a duas coisas. Ele não é
falado, né? It's not spelled like pear, mas parece. Então, comparative pair. My house is larger than hers. Então, quando eu uso comparative, eu estou dizendo que algo é mais do que outra coisa. Então, eu preciso desses extremos. Eu preciso mostrar o que eu estou comparando. Precisa estar claro para eu saber. Então, algo sempre é mais do que o outro. E tem aquela questão, né? O more para adjetivos longos, que possuem 3 sílabas ou mais, e o ER para aqueles adjetivos curtos, que é até 2 sílabas. Continuando. Agora, o superlative é quando você compara 3 itens ou mais. Nesse caso, nós vamos usar o superlative. Então, comparative to. Lá, nós usávamos o more. Aqui, a gente vai usar most. Ou, para o adjetivo curto, o EST. Se lembre que os superlatives sempre é para mais, nessa palavra, do que 2 coisas. Por quê? O superlative, olha, tem a palavra super no nome, que quer dizer que é quando nós queremos aí muito de alguma coisa. Então, você quer aumentá-lo, certo? Então, Everest is the highest mountain in the world. Então, o Everest é a montanha mais alta do mundo. Então, quer dizer que ele é a mais de um grupo. Que grupo é esse? Do grupo de montanhas. Deu para entender essa questão do grupo, que a gente sempre fala para os superlatives? É a mesma coisa que eu falar. This building is the highest. O building não pode ser tall, né? Então, this building is the highest. Por que ele é the highest? Porque ele é o mais alto do grupo de prédios que eu estou observando. Então, tudo depende do contexto. No caso da montanha, a gente sabe que estão falando de todas as montanhas conhecidas. Vamos continuar. Agora, vamos comparar esses dois usos. Então, o superlative versus comparative. It was the tallest of the 2 buildings. Então, aqui a ideia era dizer assim, que era o mais alto de 2 prédios. Então, esse prédio is taller than that one, que seria o uso. No lugar do taller, o mais adequado até para usar para building, seria higher. Tá? É até mais bonitinho. Isso daqui a gente usa muito coloquialmente. Então, this building is higher than that one. A tip to help you remember. Uma dica para te ajudar a lembrar qual suffix goes with which number of items is that. Então, uma dica para te ajudar a lembrar qual sufixo que vai usar com a quantidade de número de coisas que você põe na frase. É que o ER, o ER, esse sufixo, tem quantas letras? 2. Então, quer dizer que ele está comparando 2 coisas. Enquanto o do superlative, que é EST, tem aí 3 letters. Nesse caso, nós estamos comparando 3 coisas ou mais. Então, como você pode observar, não é difícil compreender essa diferença entre as 2 estruturas. É só lembrar, eu fui bastante repetitiva e quero continuar para isso ficar gravado aí na sua cabeça. Então, comparative, pair, to, superlative, superlative. Então, é o super, né? Esse super de muito, de mais. Lembra que ele é o super de tudo. Tudo que é super é muito. Então, é em excesso. Então, nesse caso, ele é mais de todos. Então, por exemplo, no caso dos prédios, o que aquele exemplo queria nos dizer? Eu estou lá olhando e tem 2 prédios ali na minha visão. Eu tenho 2 coisas. Eu só vou usar o comparative se eu disser this building is higher than that one. Porque eu tenho um no começo da frase e outro ao final da frase. Mas se eu quero dizer que esse prédio que eu estou olhando é maior do que o outro, this building is the highest. Ele é o mais alto daquele grupo que eu estou observando. Então, sempre atenta a essa questão. O comparative eu preciso dos extremos. Já o superlative eu preciso identificar, mostrar que é claro que é um grupo de coisas que eu estou dizendo.
Em inglês, temos uma estrutura específica para ser usada quando nós queremos emphasize something, quando nós queremos enfatizar alguma coisa. Sempre que formos enfatizar alguma coisa, nós vamos ter uma estrutura específica. Então, provavelmente, você já conhece que o uso do do como auxiliar também pode servir para essa função. Vamos começar a nossa discussão sobre o assunto. O que é, primeiramente, to emphasize, emphasis? É stressing the word. Então, é quando a gente deixa aquela palavra mais forte. You want to call attention to. Isso é no caso da nossa fala. Quando nós vamos falar, normalmente a gente mostra em inglês essa ênfase, falando a palavra mais forte. So, for example, you work here. So, you work here. Então, eu quero mostrar uma ênfase na palavra work. Então, temos em written. Como que a gente vai fazer essa ênfase num texto escrito, por exemplo? The emphasis is indicated by means of italic. Então, nesse caso, vai ser indicada pelo uso de itálico, negrito ou do sublinhado que aparece em um texto. Então, se você estiver lendo um texto em inglês, essas são as formas. Emphasizing what you say or write. Se a gente enfatiza o que você diz ou escreve, te ajuda a fazer com que a sua mensagem seja mais clara. Em inglês, isso é muito comum e natural, porque em português, quando nós usamos a questão da ênfase, normalmente é porque a gente está brigando com alguém, é porque a gente está dando bronca em alguém. Mas você não fez a sua tarefa? Tá? Aí te usa uma palavra mais forte. É que o problema também é que a língua portuguesa ela mantém um padrão no som. Nós não mudamos essa tonalidade. A gente muda a tonalidade da voz quando nós fazemos uma exclamação ou uma pergunta. O inglês é feito de entonações. O inglês é como se fosse, vamos pensar numa música, que ela muda de tom. Então, ela vai mudando, o som dela vai mudando, vai ficando um pouco diferente. E no inglês isso acontece também. Porque aquela pessoa que está te escutando, ela vai estar esperando essa entonação de você. E essa ênfase ajuda a pessoa a entender melhor a sua mensagem. Mas o que isso vai diferenciar na compreensão da mensagem? Quase tudo. Quando a gente está falando com alguém, com nativo. Isso não vai acontecer possivelmente com uma pessoa que não é nativa, porque quando a gente aprende a língua, até a gente chegar nesse nível de compreender essa questão de entonação, demora um pouco mais o processo, porque precisa de um contato maior com a língua. Mas se você for conversar com um nativo que fale inglês, ele vai prestar atenção em você falando. Claro que ele vai prestar atenção, mas o foco dele vai ser na sua palavra, na palavra que você vai dar ênfase. Então, se você deixar de dar ênfase em alguma palavra na sua frase,
pensar de que forma que aquilo pode ser aplicado na sala de aula e buscar o melhor conteúdo, independente daquilo que a gente está trabalhando em sala de aula, a gente pode rever um conteúdo até avançar no conteúdo, desde que você esteja aí seguindo a BNCC, que é aquilo que vai nortear as aulas de agora em diante. Agora, eu quero que você, aluno ou aluna, observe uma atividade que eu vou te apresentar. Então, essa atividade, como você pode ver, ela está em forma de um dado. Então, ela parece um dadinho por ser montado, tem aí uma pergunta e possui as alternativas. Então, ele está aí buscando fazer perguntas para os alunos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui: What's the biggest country in the world? China, the USA ou Russia? Então, isso daí é um dadinho que os alunos criaram com perguntas e alternativas para serem respondidas. Então, eu vou dar um momento, porque eu quero que você pense em como essa atividade pode ser preparada para ser aplicada em sala de aula. É possível compartilhar esse tipo de atividade com outras disciplinas? Analise adequadamente essa atividade e pense numa possível resposta para esse meu questionamento. Então, o meu questionamento era sobre a atividade apresentada. Então, nós tínhamos lá as questões, os alunos criaram um dado com questões e com as alternativas. E eu perguntei a você quais disciplinas nós conseguimos compartilhar, né? É possível compartilhar essa atividade com outras disciplinas? Porque uma das coisas propostas pela BNCC é que trabalhemos de forma interdisciplinar na escola, na sala de aula. Então, buscar trabalhar a língua inglesa com matemática, com física, com educação física. Claro que isso não exige que você saiba matemática. Eu, malemar, sei somar, imagina fazer uma fração, por exemplo. Mas você pode pedir ajuda para o professor de matemática. Então, você pode falar: eu vou trabalhar as habilidades da língua inglesa e você trabalha as habilidades de matemática. Mas aqui na nossa atividade, a disciplina era outra. Vamos observar. Então, essa atividade apresentada, primeiramente aborda os usos dos superlativos, né? Então, ela mostra lá: What's the biggest country in the world? Essa atividade pode ser trabalhada de forma inter com a geografia, geography. Pode ser pedido aos alunos para que, em equipes, criem um dado ou até mesmo um tabuleiro, fazendo uso dos superlativos e dos conteúdos estudados na disciplina de geografia. Ou seja, os conteúdos não foi você que aplicou, não foi você que explicou para ele qual é o maior país do mundo, não foi você que explicou para ele a questão demográfica ou outras questões da geografia, mas você vai aplicar o vocabulário em inglês que se relaciona a esse tema. Então, você vai buscar esse conhecimento do seu aluno que ele obteve na aula de geografia e vai aplicar através da língua inglesa. Então, uma forma da gente mostrar para o aluno que a língua inglesa pode ser usada no contexto real. E você deve observar isso, porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu estou estudando só a gramática, só a estrutura. Será que aprender inglês é só isso? Não é, inglês é aplicar. Então, nós estamos aqui apresentando, discutindo os pontos. Você vai aplicando, porque aplicando você vai memorizando melhor. Por isso que eu lhe mostro os exemplos, por isso que eu lhe mostro diálogos, mostro exemplo, discuto, porque essa é a forma melhor para você poder memorizar alguma estrutura que nós discutimos.
existem dois tempos verbais que podem causar confusão. Nós sabemos o porquê eles podem causar confusão, porque na própria nomenclatura eles possuem a mesma palavra, que é present. O simple present e o present continuous. São iguais? Nós sabemos que não, mas é interessante nós destacarmos o porquê os dois não são iguais. E por que há essa confusão? Porque às vezes eu falo para você que é uma confusão, mas se você pensa consigo mesmo, mas eu nunca confundi. Mas às vezes é interessante você conhecer essas diferenças, porque pode ser que você tenha que tirar essa dúvida de alguém. Então vamos à lousa. Primeiramente, vamos relembrar quando que nós usamos o simple present. Então, o simple present é usado em algumas situações diferentes do que nós estamos acostumados com o português. Então, o simple present in English, ele é usado para apresentar habits. I don't eat too much chocolate. Então, eu não como muito chocolate, é um hábito. Na verdade, o meu é ao contrário. I eat much chocolate. Esse é o meu hábito. Regular activities são atividades regulares. Parece um pouco com hábito também, porque é algo que você costuma fazer. The cinema show a lot of foreign films. Então, o cinema normalmente mostra muitos filmes estrangeiros. Custom, que são os costumes. Tá vendo que são coisas, situações relacionadas, né? People don't celebrate Christmas in Japan. Então, as pessoas não celebram o Natal no Japão. About a profession. She's a writer. She writes detective stories. Né? Então, ela é uma escritora. Ela escreve histórias sobre detetives. E sobre hobbies. John plays a lot of tennis. Então, o John joga muito tênis. Ou seja, em resumo, nós usamos o simple present for things we do all the time. Então, o simple present está aí para indicar coisas que nós costumamos fazer o tempo todo. Além disso, é importante lembrar que o simple present pode ser usado no passado para representar, né, uma situação passada, quando por exemplo, nós usamos o historic present, que é aquele usado para falar sobre alguma coisa engraçada, ou alguma coisa que a gente quer mostrar um drama, uma sequência passada, ou até para algo no presente que já foi calendarizado. Se é uma atividade que está agendada, eu gosto de dar de exemplo o avião, por exemplo. Então você vai falar para alguém o horário do avião, o horário do ônibus, você pode usar o simple present mesmo que seja um horário futuro, porque aquilo já está programado, já está calendarizado. É nesse tipo de situação que a gente usa. São características mínimas, mas que fazem toda a importância. Agora vamos ao present continuous. Esse outro tempo verbal, ele é usado, como o próprio nome já diz, de forma contínua. Então, ele mostra uma continuidade. Então, a process which is happening in the moment of speaking and will soon finish. Uma outra parte importante é will soon finish, logo acabará. Então, por exemplo, hello Anne, I'm phoning from London. Eu estou ligando de Londres. Então, ela está ligando, usando present continuous. Logo, ela vai desligar. Vamos fazer outra ação diferente. What are you doing on the floor? O que você está fazendo aí no chão? Então, logo, independente do que você está fazendo, na hora que você acabar, você vai sair do chão. He isn't reading. Look, his eyes are shut. Então, ele não está lendo. Olha, os olhos dele estão fechados. Ou seja, se ele abrir, pode ser que ele comece a ler, né? Então, aquilo é o momento da minha fala. Então, por isso eu estou usando o contínuo também. São two situations. Também para temporary situation. The weather is so nice that I'm cycling to work this week. Então, o clima está tão bonito que eu estou aí pedalando para o trabalho essa semana. Mark
is playing a lot of tennis at the moment because he's trying to get fit again. Então, Mark está jogando bastante tênis nesse momento, até a palavra moment já está na frase, porque ele quer entrar, ele quer ficar em forma bem rápido, novamente. Então, são diferentes situações também que eu vou usar o present continuous. Assim como o simple present, são situações específicas de uso. Continuando. Aqui, eu coloquei um exemplo que eu vou mostrar também no present continuous. So, se eu digo, I play tennis, eu jogo tênis, quer dizer que tells us that playing tennis nos diz que jogar tênis é algo, né, que o falante sempre faz. Então, me dá aquela ideia de hábito, de hobby, né, que pode ser um hobby também. It is part of a routine or habit. Então, é parte de uma rotina ou de um hábito. We can call this a permanent situation, que é uma situação mais permanente, ela vai acontecer mais vezes. Então, simple present is for actions that happen in general. Então, ele é usado para situações que acontecem de forma mais geral, que eu sei que ela não vai ser momentânea, que ela vai ocorrer por mais de uma vez. E enquanto o present continuous, ele já vai mostrar um pouco diferente. Vamos ver. Ele vai nos mostrar que aquela ação é só right now. So, I'm playing tennis. Tell us that the speaker is playing tennis right now. Nos diz que o falante está falando inglês, está jogando tênis agora, sorry. Soon, the game will be over. Então, em breve, soon, né? Em breve, o jogo vai acabar. We call this a temporary situation. Nós chamamos isso de uma situação temporária. Ou seja, for actions happening at the moment or current temporary projects. Então, para aquilo que está acontecendo agora ou para coisas temporárias. Continuando a nossa discussão. Stative verbs. Aí tem um porém, uma exceção, algo que vai acontecer com esses dois tempos verbais, que é a presença nos verbos de estado, ou non-action verbs, também depende muito. Tem gramática que chama de um, chama de outro, ou usa mais de uma nomenclatura. Normalmente, eles descrevem o quê? Estado que dura por algum tempo. Por exemplo, to like, to know, want, ou um outro muito conhecido, to have. Então, eles são verbos de estado, né? Como se você pensasse assim, que não tem uma ação acontecendo. Acho que é até mais fácil para pensar. Algo que não tem uma ação acontecendo. O que é envolver uma ação? Por exemplo, run. Run vai envolver mais coisa para você fazer. Agora, to have não envolve nada, porque eu só possuo, é um estado, né? We use the present simple. Então, a gente usa o presente simples quando tiver a presença desses verbos. A gente começa a misturar o inglês com o português e fala algumas coisas aí meio errado. Mas, quando nós usamos o presente simples, quando nós temos os verbos de estado, nós temos que usar o presente simples. Nós não podemos usar o presente contínuo com esse tipo de verbo. Aqui eu coloquei uma ideia para você ter de alguns verbos que podem ser tanto stative, state, né, indicam estado, tanto quanto action. Por exemplo, to have, eu dei a ideia dele como estado. So, I have an old car, eu possuo, não tem ação nenhuma. Mas eu posso também transformar ele numa ação. I am having a quick break. Eu estou fazendo aí um intervalo bem rápido. Observe que quando ele tem ideia de estado, ele está no simple present. Quando ele dá a ideia de ação, ele vai estar no present continuous. See. Do you see any problems with that? Você vê algum problema com aquilo? Estado, por quê? Opinião. We are seeing
Sarah tomorrow afternoon. Então, amanhã à tarde a gente vai vê-la. Aí, nessa questão, é action, porque a ideia é de encontrar. Né? A gente vai encontrar não him, mas her. Agora que eu ouvi, falei Sarah? Sarah é her. E assim por diante. Então, tem o verbo to be e o verbo to taste, que também pode dar essa ideia. Olha o verbo to taste. This coffee tastes delicious. Então, no state, porque a nossa percepção, qual é o gosto, né? Look, the chef is tasting the soup. Então, ele está experimentando. Então, é só pensar na questão de ele estar praticando uma ação. Se ele está saboreando, se ele está experimentando aquela comida, ele está praticando uma ação. Que é diferente de eu falar o sabor. O sabor dessa comida é de tal coisa. Então, aí já indica um estado. Então, como sabemos, os verbos podem ser usados no simple present, no present continuous, mas também temos aqueles que nós chamamos de modal verbs. O que é um modal verb? Ele faz, não vamos dizer que é igual, mas ele tem usos parecidos com auxiliares, porque ele é um auxiliar. Mas dependendo de qual modal verb nós usamos, cada um vai indicar uma situação numa frase. Vamos entender aqui no caso o nosso primeiro modal verb. Vamos entender, na verdade, o que é o modal verb no geral. Então, como eu disse, o modal verb, ele é também um auxiliary verb. Então, ele é um verbo auxiliar. Por quê? Eles não precisam de do, de does, não precisa de verbo to be. Ele faz o trabalho dele sozinho na frase. Ele é tão importante quanto. Então, os verbos modais são usados com outros verbos. Olha que importante, ele é usado junto com outro verbo também. Por quê? Ele vai dar suporte para aquele verbo para indicar alguma coisa. No caso, nós temos as ideias de modal verbs que podem expressar habilidade, obrigação, possibilidade e assim por diante. Tem outras situações. Eles são diferentes dos verbos normais. Por quê? They don't use an S, eles não usam o S para third person singular, ufa, né? Não preciso me preocupar com regra de colocar S. They make questions by inversion. Como os outros auxiliares, ele também é invertido. Então, vou dar um exemplo com o modal verb can. She can go. Numa question, can she go? They are followed directly by the infinitive of another verb. Então, eles são seguidos diretamente pelo infinitivo de outro verbo. Como assim? Ele é, aqui que nem no caso do can, o que veio depois? O go. Então, é o infinitivo do verbo, mas eu não vou usar o to antes do go. Então, como você pode observar, o modal verb, ele é tão importante quanto o auxiliar, mas nós vamos conhecer diferentes modal verbs no decorrer das nossas disciplinas de língua inglesa, são vários, porque cada um tem a função de fazer uma indicação na frase. Vamos conhecer um deles. Então, esse primeiro que nós vamos conhecer é o can. Só toma cuidado que o modal verb can é o que nós estamos estudando, mas também existe o substantivo can, que significa lata, tá? Então, são palavras diferentes, é substantivo e um verbo auxiliar. É importante você prestar atenção nisso, porque em inglês existem várias situações que nós temos uma palavra que significa uma coisa e depois significa outra em outro contexto, né? Continuando. Então, o can pode indicar ability e pode indicar possibility. Então, na habilidade, o can significa to be, estar fisicamente capaz de fazer alguma coisa. Ou saber como fazer algo. Por exemplo, birds can fly. Os pássaros podem voar. I can speak. Eu posso falar.
Teacher, mas não é mais fácil falar que o can significa poder? Claro que é, mas a gente tem que saber exatamente quando usar. Porque ele também, além de indicar habilidade, ele pode nos indicar a possibilidade. Nesse caso, ele se refere à possibilidade, por exemplo, quando ele não é usado no futuro. Então, para possibilidades que são aí meio que hipotéticas, por exemplo, ou que podem acontecer, mas não são futuras. É uma, como posso dizer, uma ação que vai acontecer em breve. Então, ele não é usado para possibilidades futuras. I know you can win the competition. Estou dando um abraço na pessoa porque ela já vai participar da competição. E se eu for usar ele na forma negativa, que é can't, eu estou dizendo que algo é proibido ou não é permitido. E quando você tem certeza que alguma coisa não é verdadeira. Então, como você pode observar, o uso do can pode acontecer em diferentes contextos, mas ele é simples, é só colocar ele na frase que ele me dá toda essa indicação. Continuando. Então, ao usar o can, nós temos também a ideia de oferecer alguma coisa, né, de oferecer a oferecer que você vai fazer alguma coisa para os outros. Can I carry your bags for you? Fazer um favor, né? Posso carregar suas bolsas para você? To ask for or give permission. Então, pedir ou dar permissões para, ou to request, ou pedir alguma coisa. Can I sit in that chair, please? Posso sentar naquela cadeira, por favor? Can I ask you a question? E temos também a situação que é quando há uma confusão entre dois modais, que é o can e o may. O may também é um modal, mas ele também indica permissão, assim como o can. Aí pode haver momentos que tem gente que confunde. Então, as pessoas normalmente têm certezas em quando usar um ou outro, né? Porque os dois são usados para pedir a permissão. Can I ask you a few questions? May I ask you a few questions? Aí eu te pergunto, uma dessas frases, uma delas é mais correta que a outra? Não tem uma mais correta que a outra. A diferença é que uma é mais educada do que a outra. Num contexto mais informal, nós vamos usar can, enquanto em situações mais formais, nós vamos usar o may. Ele é mais aplicado nesse momento. Ou seja, eu posso pedir permissão. Normalmente os alunos usam muito isso em sala de aula. Can I go to the bathroom? Então, isso daí é o momento certo de usar. Por quê? É informal. Agora, se você estiver numa reunião com o seu chefe, o mais bonito, o mais adequado, may I go there? May I go to my room, for example? Né? Posso ir lá na minha sala? May I answer my phone? Posso lá atender meu telefone? Então, são situações mais formais. Então, mais informal, can I answer my phone? Né? Posso atender meu telefone? Você vai lá e atende. Com o seu chefe, may I answer my phone? Já é uma situação que exige um pouquinho mais de formalidade. Em inglês, temos diferentes pronomes para diferentes situações, no português também. Mas eu gosto sempre de falar em inglês, porque a gente está estudando inglês e eu quero que você foque na nossa língua que nós estamos estudando. Então, em inglês, nós temos pronomes para diferentes situações. E uma delas é quando a ação reflete no pronome, que é especificamente quando nós vamos usar os reflexive pronouns. Vamos compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, os reflexive pronouns devem ser usados quando eles se referem a uma outra palavra na frase, na mesma frase que ele está usando. Então, a reflexive pronoun reflects the action described by the verb. Então, qual é a função? Um pronome reflexivo vai refletir, como o próprio nome já diz, a ação
descrita por quem? Pelo verbo. Mas ele tem que concordar com o sujeito. Como assim, teacher? I worked myself to the bone. Esse é um exemplo. Então, quer dizer que eu me mato de trabalhar. Por quê? A palavra myself está refletindo I. Então, I, myself. E ele vai vir depois do verbo, porque eu estou recebendo a ação. Depois nós temos please give it to John or myself. Está incorreto. Por quê? Aqui a palavra myself não se refere a nenhuma outra palavra. Você está vendo a palavra I em algum lugar da frase? Não. Então, ela não teria que estar aqui. Então, o que deveria estar no lugar? Please give it to John or me. Esse uso pode ser que ele pareça um pouco mais complicado, porque nós não utilizamos na nossa língua. Mas, como eu disse, pense em inglês. Você vai ver como ele vai fazer uma lógica. Então, vamos continuar. Os reflexive pronouns podem ser o sujeito, dependendo do uso que ele está no... E o contexto, sem o aqui, and the context. Primeiro, vamos ver qual que se refere a qual. I, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Só preste atenção que no singular a gente deixa a palavrinha self lá no final. Quando é plural, nós vamos ter selves, ok? Que é com V-E-S, alright? Então, I myself don't believe one word of the story. Eu mesma não acredito em nenhuma palavra dessa história. Essa é uma outra forma de usar o pronome reflexivo. Por quê? Nesse caso, o myself se refere a I. Mas você está vendo que aqui no meio não tem nenhum verbo. Ele não está errado, o uso está correto. Mas por que ele está correto, sendo que não tem um verbo no meio do pronome do reflexivo? Porque aqui eu estou dando uma ênfase. Então, eu estou enfatizando o pronome por forma de repetição. Então, eu falei o pronome sujeito e repeti ele de forma reflexiva. Essencialmente, há um uso apositivo não pontual, o que seja, o que renomeia, recoloca ou explica a palavra ou as palavras às quais ele se refere. Ou seja, é uma forma de nós darmos uma ênfase maior. I, myself, então, eu mesma. Quando eu falo em português assim também fica tão repetitivo e a gente não observa, mas é porque faz parte do uso, né? É uma coisa que já está ali internalizada, já faz parte da nossa fala. Então a gente não observa. No inglês às vezes a gente fica, nossa, mas que difícil. Parece que não tem nada a ver com o que a teacher explicou. Tem a ver sim, se a gente pensar um pouquinho, a gente fala I, myself, então eu mesma, né? Fiz tal coisa, aconteceu isso e assim por diante. Vamos continuar. Aí, vamos ter situações, o meu aí tem que parar, né? Temos situações nas quais nós vamos usar o pronome reflexivo, nós não vamos usar o pronome reflexivo, porque existem alguns verbos, né, after verbs, que descrevem coisas que as pessoas fazem com elas mesmas. Como assim? O próprio verbo já indica um reflexo no sujeito. Então, por exemplo, se eu falo, he washed in cold water. Então, ele tomou banho, né? Ele se banhou em água gelada. Tá vendo que eu já traduzi ele se banhou? Porque o verbo tomar banho reflete já no sujeito. Ele mesmo vai fazer isso com ele, né? A não ser que eu tenha que descrever que outra pessoa deu banho nele, daí já é outra história. He always shaved before going out in the evening. Então, ele sempre se barbeia antes de sair à noite. Mesma coisa, se barbear. Tá vendo que tudo eu falo se barbear? Então, é uma ação que reflete na própria pessoa que faz.
Michael dressed and got ready for the party. Então, Michael se vestiu e ficou pronto para a festa. Mesma coisa, a não ser que tenha, claro, as pessoas tenham algumas limitações, vai ser outra pessoa que vai praticar essa ação por elas. Mas nesse caso, a gente vai escrever a frase de uma outra forma, né? Passando essas informações para quem me escutar saber que é a outra pessoa que está fazendo. Mas caso contrário, eu não preciso usar nenhum reflexivo, porque o verbo já reflete no sujeito. We only use reflexive with these verbs. Tem situações que eu posso usar o reflexivo depois desses verbos? Tem, é aquela mesma questão, para enfatizar. He dressed himself in spite of his injuries. Então, ele se vestiu, eu estou enfatizando, coitadinho, né? Ele está lá machucado, mas mesmo assim ele se vestiu. Então, essa é a ideia que eu quero dar com esse último exemplo. Então, eu posso usar o reflexivo nessa situação? Eu posso usar, desde que eu estou mostrando uma forma, eu quero passar a informação de uma forma enfatizada para quem está me ouvindo. Vamos agora discutir uma situação, problema, que vai te trazer para a realidade através dos conteúdos que estamos estudando. Vamos lá. Então, nessa situação, problema, adoro colocar você numa sala de aula, se você já percebeu, né? Então, você leciona língua inglesa para uma turma de 7º ano. Eu quero que você esteja bem na realidade mesmo, de uma escola pública. A sua coordenação exige que a cada bimestre os professores realizem uma atividade interdisciplinar. Que é inter? Então, a atividade interdisciplinar é aquela que você vai trabalhar com outros professores de outras disciplinas. Por esse motivo, o professor de educação física propõe que você e ele pensem em uma atividade em comum entre as suas disciplinas. Meu Deus, teacher, você vai me dar uma atividade para pensar junto com o professor de educação física. Nada de difícil, eu gosto dessas coisas mais complicadas. Qual conteúdo de língua inglesa estudado nesse bloco poderá se adequar de forma simples a uma atividade interdisciplinar com educação física? Qual habilidade do nosso documento norteador BNCC melhor se adequa a esse conteúdo? Então, vou dar um momento para você pensar um pouquinho sobre esse questionamento. O meu questionamento foi se você consegue pensar em algo que possa ser, que nós estudamos nesse bloco, interdisciplinar com educação física. E se existe aí uma habilidade na BNCC que pode ser encaixada nessa situação. Então, vamos ver aí uma ideia de solução para essa situação, o problema. Então, você poderá criar uma atividade interdisciplinar com um professor de educação física, se baseando no uso do verbo modal can. Então, você vai ter que pensar nesse verbo modal, porque ele pode se encaixar numa atividade com educação física. A habilidade da BNCC que melhor se adequa a esse conteúdo para o 7º ano é empregar de forma inteligível o verbo modal
can para descrever habilidades no presente e no passado. Então, como você pode ver, a própria BNCC já apresenta uma habilidade na qual nós podemos usar o can em sala de aula. Então, é possível de utilizá-la com educação física, dá para fazer uma inter com educação física. É só mostrar para os alunos os esportes que eles praticam na educação física e até fazer uma discussão entre eles em sala de aula, pedir para eles discutirem quem que tem a habilidade de fazer tal atividade, quem não tem. E às vezes até mostrar atividades diferentes que nós não temos comumente no Brasil. Por exemplo, esqui. Mostrar quem acha que seria capaz, né, de esquiar e quem não seria capaz de esquiar. E assim por diante. Isso seria interessante para eles também, porque vai mostrar para eles esse conhecimento de mundo que muitas vezes eles não têm contato. Dependendo da escola que você for dar aula, vai ter aluno que às vezes nem assiste TV direito, que não conhece esse tipo de informação. Então você vai ser a fonte de informação para ele. Quanto aos conteúdos de inglês que você conhece, eu pensei em um exercício que eu quero agora apresentar para você, para que você reflita um pouco sobre o conteúdo em si. Então, nós vimos, você sabe, na verdade, que o auxiliar, o verbo modal can, vai aí ser utilizado em algumas situações diferentes, mas que ele é um modal verb, ou seja, nós não vamos usá-lo com do e nem com does, certo? Esse uso não vai ser possível, nem com is e nem com are. Então, não vai ser possível usá-lo com esses auxiliares, porque ele já realiza essa função. Então, nós não precisamos utilizá-lo para isso. O que eu quero de você? Eu quero que você observe essa imagem aí, que é bem conhecida, né? Que tem essa frase, we can do it. Eu quero que você pense sobre o uso do can nessa frase. O que esse can significa nesse contexto? Então, nós vimos que o can pode significar coisas diferentes, mas nessa frase ele vai indicar o quê? Possibilidade, habilidade, o que ele indica? Será que ele vai indicar? Ele quer te dizer que não há possibilidade, que algo é proibido? Então, observe bem a imagem, veja essa imagem e pense nesse uso. Então, se necessário, pause o vídeo e pense um pouquinho e pesquise aí sobre o assunto. Então, nessa atividade, eu pedi para você pensar um pouco sobre o uso do can. Então, vimos que o can pode ser usado em situações diferentes. Então, o can pode ser usado para habilidade, para possibilidade, pode ser usado para fazer um pedido, para pedir uma permissão, né, para pedir um favor para alguém. Mas aí, então, nós temos que interpretar o contexto, tentar entender o que esse can está nos transmitindo. E saber também que não é necessário utilizá-lo com outros auxiliares na mesma frase. Vamos realizar nossa revisão final sobre os conteúdos estudados. Primeiramente, podemos observar que, apesar de possuírem a mesma nomenclatura, que é present, o present, o simple present e o present continuous se diferem quanto ao seu uso. Devemos aplicar esses tempos verbais corretamente para que não haja confusão quanto à informação apresentada. Então, eu tenho que saber que o simple present vai lá indicar hábito, vai indicar rotina, vai indicar verdades e hobbies.
enquanto o present continuous vai estar lá nos direcionando para o agora, para o momento. Então, tudo aquilo que vai acontecendo, certo? Os reflexive pronouns devem ser utilizados para refletirem o pronome já utilizado na mesma sentença. Então, não tem como eu utilizar um reflexive pronoun sem ter citado um outro antes. Então, por exemplo, para eu usar o reflexive pronoun myself, eu preciso, antes na frase, ter citado o pronome I. E assim com os outros pronomes. Além de podermos enfatizar uma informação em inglês através da mudança da entonação na fala, podemos fazer esse mesmo processo na escrita, além do uso do itálico, do sublinhado e do negrito, através do uso dos auxiliares do e does. Então, como você pode ver, a discussão sobre a língua inglesa é grande e nós vimos aí 2 tempos verbais diferentes, que é o present continuous e o simple present. Então, muitas vezes isso pode causar aí uma confusão, mas é importante só saber o uso. Você sabendo quando usar, é só gravar. Eu acho que é uma coisa mais geral, é gravar que o simple present sempre vai ser usado para verdades, para rotinas, para hábitos, enquanto o present continuous sempre vai ser usado para coisas que estão acontecendo no agora. Lembra lá no I'm talking to you, I'm phoning to you, né? Então, só I'm watching TV é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Ou é algo do momento da fala, ou é uma ação mais temporária, que ela vai acabar mais rápido, eu já vou trocar de ação, já vou fazer outra coisa. Além disso, temos também aí os pronomes reflexivos. Então, sabemos que temos o sujeito, que pratica a ação, ou seja, ele faz alguma coisa na frase, e temos então os pronomes reflexivos, que o acompanham para dizer que algo foi feito por aquela mesma pessoa, né? Então, um exemplo é falar I cut myself. A questão do verbo cortar, tem muita gente que confunde, fala assim, mas teacher, cortar não é um verbo que já reflete no pronome? Não, porque eu posso cortar uma fruta, posso cortar qualquer outra coisa, cortar um papel, mas eu posso também me cortar. E para eu transmitir esse tipo de informação, eu tenho que falar I cut myself. Então, I cut myself, porque o myself se refere a I. Então, se fosse ela, she cut, ou no passado, né, she cut herself, né, ela se cortou no passado. Então, esse herself se refere a she. Então, isso vai acontecer com um pronome reflexivo. E como eu posso também falar I myself study English. Eu estudei inglês eu mesma, sozinha, sou uma autodidata. Então, isso também pode ser uma frase usada, desde que, nesse sentido, eu estou enfatizando, porque o pronome reflexivo reflete no sujeito, mas ele está logo depois do sujeito, não depois do verbo, porque a ideia dele é enfatizar, assim como quando eu uso do e o does numa frase. Então, quando eu uso essas duas palavras, eu também estou enfatizando, mas não basta escrever a frase com elas, eu tenho que aumentar o tom da minha voz. So, I do study English, I do watch TV, ou she does watch TV. Preste atenção que quando é he, she, it, nós colocamos does, mas não mudamos o verbo. Então, she does watch TV, e não she does watches, no. She does watch TV. Ela assiste TV, né? Ela não deixa de assistir TV. Ou she does talk to you. Ela fala com você. Então, são formas de enfatizar na minha fala. Na escrita também, que nós podemos também escrever dessa mesma forma. Muito obrigada pela sua participação nessa teleaula e até a próxima.